Shalom Adonai! Estamos mais uma noite, mais um dia, mais um vídeo juntos aqui no nosso canal, pregando com profundidades bíblicas. Hoje, para falar de Paul Tillich, estou aqui na minha mão com o livro Perspectivas Teológicas Perspectivas da Teologia Protestante no século XIX e XX, de Paul Tillich. As obras de Paul Tillich, elas não só mapeiam, mas como conduzem todo o pensamento teológico no contexto histórico e no contexto formativo. A teologia tillichiana é uma teologia que, para muitos teólogos, considerada radical, devido às suas abordagens. Para outros, extremamente liberal. Porém, não importando aqui aonde a teologia de Tillich esteja situada, mas sim que ela é um elemento propulsor para a formação do pensamento teológico em todo o transcurso histórico pós-reforma, nós temos que pensar que algumas questões pertinentes a essa teologia, que são fatores que devem ser repensados, pensados e aplicados no contexto teológico, de muitas vezes na academia, e não só na academia, mas no círculo teológico. Por exemplo, nós temos que pensar que Tillich, ele nasce em 1886 e começa a estudar seus primeiros estudos teológicos em 1904 em Berlim, período esse que é período da Renascença. Então ele vai ter uma influência na sua formação teológica do mentoriado da filosofia renascentista. Até porque a sua primeira formação, em paralelo com a teologia, vai ser a filosofia. Ele é um filósofo e teólogo. E na Alemanha tinha esse princípio que todo o teólogo teria que primeiro estudar a filosofia para depois adentrar a teologia. Não é? Agora, o que precisamos compreender dentro deste radicalismo é o que ele tinha por proposta com esse radicalismo. Inclusive, aqui no seu livro, vai dizer que ele perguntava o quê? Perguntava de que maneira o radicalismo, a qual os teólogos o atribuíam, de que maneira esse radicalismo que lhe era atribuído, tá? Da crítica profética que ele fazia, ou que ele considerava o seu radicalismo, implícita nos princípios do verdadeiro protestantismo, pode se unir à tradição clássica do dogma, da lei sagrada, dos sagramentos, da hierarquia e do culto preservado nas igrejas e no círculo teológico, nos seus contextos de aferições teológicas. Então ele estava propondo que e desafiava e inquiria aonde essa crítica teológica iria ser pertinente e os resultados eram justamente o confronto que gerasse modificações, mudanças, ampliações das concepções teológicas daquele momento, daquele tempo. A sua teologia não vai ser uma teologia iconoclasta que quer destruir a religião e o credo, não. Vai ser uma teologia que propõe mudanças, que propõe reflexões, até porque a sua teologia é uma teologia que dialoga
dialogava, transcendia os limites interdisciplinares da teologia e transpunha a transdisciplinaridade e transcendia, assim, as esferas do pensamento teológico e religioso de sua época. Porque até a própria confissão luterana, da qual ele era clero, não aceitava a sua teologia por causa desta transcendência, desta inconfessionalidade, de não estar preso à confissão, a um credo, a um dogma, mas transpor todos os elementos e dialogar. Aqui, inclusive, fala no seu livro que ele dialogava com um estilo transconfessional, tá? Um estilo que transpunha a confessionalidade e transcendia a ela, e, com isso, dialogava com todos os pais igreja, gregos e latinos, com os grandes pensadores do passado, com os escolásticos e místicos da Idade Média, com os humanistas da Renascença, e com os reformadores protestantes e com os teólogos liberais e seus críticos neo-ortodoxos. Então, automaticamente, a sua teologia era uma teologia dialética, de uma dialogicidade, de um olhar para outros horizontes do pensamento, outros horizontes que transmitem novas percepções e olhares sobre a fé, a crença, a teologia, o pensamento religioso. O expoente da teologia tiliquiana é justamente esse transcender, esse abrir para a reflexão que vai além do cânon e transcende filosoficamente o contexto humano e social, sem se prender a um humanismo e sem se prender a um contexto sociológico pautado em uma política da época. Mas não estando preso a correntes que já estavam estabelecidas, mas propondo repensamentos teológicos para uma construção de uma teologia que ampliasse as concepções e cosmovisões de sua época. Por isso, muitos o consideravam um radical e um liberal, por ele não aceitar ficar preso ao dogma e ao classicismo esmerado da tradição, que era uma tradição cultural. A tradição religiosa da sua época para Tillich era cultural, e ele não se submetia a estar preso a ela e aos dogmas, porque esses eram mapeados pelo homem e pelos seus pensamentos. Então essa é um pouco da percepção de Paul Tillich aqui no seu canal Pregando com Profundidades Bíblicas.